No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Começa agora mais um programa da sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Eu sou Djair Galvão e hoje é dia 18 de janeiro de 2024. O primeiro destaque do nosso programa é o seguinte: a Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma lei, a Lei 18.065 de 2023, batizada de Triângulo SP. E essa lei traz um desafio, embute um grande desafio que a cidade vem tentando enfrentar e superar, que é a degradação da sua região central, do centro histórico, do centro velho, inclusive a região onde eu moro, aqui em São Paulo. Pois bem, a lei então ela foi aprovada pela Câmara, é uma lei que promete uma revolução, seguidos os parâmetros ali definidos. A lei já foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, portanto ela já está em vigor, e o desafio colocado é que nos próximos 5 anos esta lei ela se propõe a oferecer incentivos fiscais, desconto parcial de IPTU e também diminuição da alíquota do Imposto sobre Serviços, o ISS, do município, para empresários, para investidores que desejem trazer negócios ou trazer seus negócios ou abrir negócios, principalmente aqui na região central, num triângulo de ruas muito conhecidas aqui da região, por exemplo, como a Rua 7 de Abril, Coronel Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Conselheiro Crispiniano, Avenida São João e Avenida Ipiranga. Então, um pedaço aqui do famoso Centro Histórico de São Paulo, que essa lei ela se propõe. Não é de hoje que se tenta esse processo, né? Já foram várias tentativas, mas essa, digamos, é a primeira lei voltada especificamente para isso, dentro de um programa que já existe no município, chamado Requalifica Centro. Então, os empresários, depois que a prefeitura publicar aí uma chamada pública, os empresários que têm interesse, têm capital e querem investir na região, eles passarão por um processo de seleção, apresentarão seus projetos e haverá então essa concessão de incentivos voltada principalmente para a criação de novos negócios na chamada economia criativa, com a gastronomia, com serviços de engenharia, obras, limpeza, enfim, uma série de serviços que estão bem definidas na lei. E um detalhe que essa lei, esses incentivos, eles são rigorosamente de acordo com o que está previsto nesta nova lei, a lei do Triângulo SP. Esses incentivos eles serão voltados para imóveis não residenciais, exatamente para atividade comercial. O objetivo seria esse, de trazer negócios. Então a prefeitura se compromete a facilitar a abertura, a emissão de alvarás, de uma série de procedimentos, a facilitação desses procedimentos para os investidores. Esse desafio, como bem já pontuei, ele tem um problema que é um problema de natureza humana, econômica, socioeconômica nessa região central. A cidade tem, os dados nunca são muito precisos, mas entre 45 mil e 54 mil pessoas em situação de rua. Portanto, essa população, ela, em tese, ela não está, digamos, beneficiada diretamente, necessariamente, nesse projeto. Não se sabe exatamente como a prefeitura, nesse processo de requalificação, que pelo que está previsto na lei, na concessão de incentivos, duraria em torno de 5 anos, a partir do momento da sua regulamentação. Então não se sabe muito bem como a administração, até porque este projeto ele foi votado e aprovado no final do ano passado, e nós estamos dentro de um processo eleitoral que está se iniciando, uma pré-eleição já está rolando aí na cidade. O prefeito é candidato à reeleição. Estamos aí então nesse processo, vamos ver, vamos torcer
para que essa tentativa ela dê os frutos esperados. Afinal, todo mundo que ama a cidade de São Paulo, quem mora aqui, tem muita vontade de ver o fim da degradação da região central da cidade e principalmente essa questão da segurança pública, que é muito grave, não só em São Paulo, nas principais metrópoles que passaram e passam por processos de degradação socioeconômica e de segurança pública, né? Então vamos lá. O segundo assunto de hoje, ele é bastante curioso, porque é o seguinte, eu fui em busca de um assunto e descobri que na cidade de Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, teve uma coisa esses dias, foi uma coisa que causou um burburinho, um comentário muito grande. Alguém, não se sabe ainda quem, teve a brilhante ideia de mudar lá na plataforma Google Maps o nome da principal avenida da cidade de Porto Velho. Vocês imaginem a loucura que é isso, né? Então atrapalhou a vida comercial, os comerciantes, atrapalhou quem passava por lá, porque a principal avenida de Porto Velho, né, ela se chama Avenida Governador Jorge Teixeira, e simplesmente alguém colocou como Rua Silvânia. Então, nos últimos dias as pessoas começaram a acessar, aí, iam procurar e simplesmente não aparecia a Avenida Governador Jorge Teixeira em Porto Velho, e sim essa tal de Rua Silvânia, que ninguém sabe como esse nome veio parar na plataforma Google Maps. Pode ter sido alguma ação de hacker, sabe-se lá, né? O Google, então, foi cobrado por inúmeras autoridades, e lá inclusive é uma BR, essa avenida principal. Eu conheço Porto Velho, quer dizer, eu conheço de muitos anos atrás, eu estive lá em 1988, passei um mês e tal, e era uma outra realidade. Eu realmente não tenho noção de como a cidade está hoje. Então o Google já mudou, voltou o nome, né? Mas é bastante curioso que a plataforma Google Maps tenha sido... tenha passado por esse processo, por exemplo, de uma grande avenida. Vocês imaginem se amanhã, no caso de São Paulo, já que eu falei no início, né, a Avenida Paulista muda para qualquer outro nome, né? Rua São Benedito, Rua 4, Rua 5, sei lá, né? E aí aquela confusão generalizada, né? Pois é, então atrapalhando os motoristas, os comerciantes, etc. e tal. Mas o Google já consertou no dia de ontem esse problema e finalmente a avenida principal de Porto Velho, em Rondônia, voltou para o nome original, que é a Avenida Governador Jorge Teixeira. Esse segundo assunto do nosso Rádio de Bolso. O terceiro assunto eu vou emendar um pouco falando de plataforma, fazer um comentário, plataformas na internet, mas para fazer um comentário sobre o antigo Twitter, que o bilionário Elon Musk, que é o dono, é o gerente, é o chefão desse negócio todo aí, ele mudou para o que a gente chama em português de X ou X, que nunca pegou, nunca colou. Todo mundo, quando se refere, fala assim, o antigo Twitter, que hoje tem o nome de X, né? Pois bem, o meu comentário é bem simples. Eu estou nessa plataforma desde 2009, tenho cerca de 15 mil seguidores lá. A plataforma, desde que em 2022 o Elon Musk comprou, quase que uma propriedade particular dele, ele comprou por 44 bilhões de dólares e resolveu então mudar o sítio, mudar a plataforma dele lá, né? Fazer coisas pessoais. A plataforma ela simplesmente perdeu o prestígio, perdeu um grande grupo de pessoas que produzia conteúdo. Eu falo disso e inclusive de importância, aquela referência, né? Saiu no Twitter, hoje não existe mais isso, então muita gente migrou para outras plataformas, inclusive nesta de onde eu gravo e coloco no ar o Rádio de Bolso, que é o Substack, né? Substack. Pois bem, então virou praticamente um ninho de cobras, de extremistas, então tem muita xenofobia, uma série de grandes problemas, né? De racismo, xenofobia, o discurso de ódio está muito forte. E com detalhe, né? Ele viu no Twitter uma coisa para ganhar dinheiro, a plataforma não está se pagando pelo que ele diz e pelo que dizem dos dados. E, enfim, o Twitter está definhando no mundo inteiro, né?
ele vendeu essas contas, então muitos extremistas estão lá com contas verificadas, né? E ofereceu uma série de benefícios. Bom, era para comentar falando de plataformas, né, como o Twitter no caso, que realmente eu praticamente não uso o finado Twitter, que hoje tem o nome de X. É isso, foi o meu comentário, são minhas experiências pessoais com aquela plataforma. Agora, eu vou encerrar o nosso Rádio de Bolso com uma super dica. Vez por outra eu falo de filme, de teatro, de exposição. Hoje eu vou dar uma super dica que eu comprei na última Bienal, li e até hoje estou apaixonado. É um box com 3 livros fenomenais de um dos grandes autores que eu considero do século XX, um dos maiores romancistas e biógrafos do século XX, que é o Stefan Zweig, né? Ele simplesmente um cara fabuloso. Ele morou no Brasil, inclusive, quando começou aquela questão do aumento, né, da marcha do nazismo, né? Então ele tem esse box que eu estou falando. Ele simplesmente ele fez a biografia, né, de grandes figuras. Aliás, é uma especialidade dele, biografar figuras fenomenais da história, e só do modo como ele conseguia, né, que é o Zweig. Então ele fez essa biografia do Freud, do Tolstói e do Nietzsche. Então você imagina os 3 grandes personagens entre o século XIX e o século XX, da filosofia, do romance e da psicanálise, né? Então grandes nomes, né, nesse box aqui que eu indiquei para vocês. É uma publicação da editora Nova Fronteira, maravilhoso. Se você está louco atrás de alguma coisa, estes assuntos, então esta dica encerra hoje o seu Rádio de Bolso. Muito obrigado e até o próximo programa.